será também, Senhor, um tempo de reflexão e o encerramento, Senhor, de um ciclo nesse ano de 2021. Senhor, nós agradecemos e convidamos, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, pega a sua Bíblia. Você que já assentou, vocês estão cansados, hein? Fica de pé mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 3 em diante. Efésios está lá no Novo Testamento, depois do livro de Gálatas, capítulo 1, ou se você preferir, o capítulo de número 1. Aleluia. Diz assim a palavra, vou esperar o João Vitor ali, pode ir com calma, não precisa ficar desesperado, eu te espero. Tem um texto lá, um salmo, né? Esperei com paciência no Senhor. Só que hoje nós vamos esperar com paciência o João Vitor. Isso. Todo mundo já encontrou, né? Não. Alguém ajuda a Fernandinha aí, vai lá. Vai cair a Bíblia aí, segura a dele ali, Fernandinha, lá atrás. Júlia, cadê sua Bíblia? Vai ter uma correção em casa. Ela vem para a igreja, mas não traz a Bíblia. Fantástico. No celular não tem Bíblia, não? No celular tem Bíblia? Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Com qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, olha que palavra difícil, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Amém? Podeis assentar, eu quero conversar com vocês. Nós estamos finalizando um ciclo nessa noite. Estivemos aí durante 7, 8 encontros, fazendo uma reflexão sobre alguns princípios, se assim nós podemos dizer, princípios básicos acerca da fé cristã. E eu quero dizer para vocês, crianças, meninos e meninas, é só um pontapé inicial na sua caminhada, talvez um estímulo para que vocês estudem mais. E eu acho interessante que nós finalizemos esse curso não com apenas respostas definidas para alguns aspectos da nossa fé, mas que vocês possam sair com perguntas. E as suas perguntas, elas sirvam de estímulo para que vocês possam pesquisar e buscar ainda mais conhecimento acerca da palavra, acerca
do Deus a qual nós servimos, porque esse é o nosso grande desafio. Nós tentamos vender para vocês um produto, nós tentamos vender para vocês o Evangelho, o Reino de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo, para que vocês se apaixonem por isso, e esse ou essa seja o seu estilo de vida. E eu quero começar do ponto aonde nós paramos, mas antes de iniciar no ponto onde nós paramos, eu quero fazer por alguns instantes aqui uma reflexão daquilo que nós falamos na última aula. Nós lembramos da nossa condição de pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Dom significa uma dádiva, um presente. A salvação da nossa alma é um presente de Deus. Então nós somos pecadores, porque somos descendentes de Adão e Eva. Temos uma condição, ou melhor, tínhamos uma condição de culpa antes de entregarmos a nossa vida para Cristo, mas Deus, aí eu começo a falar daquilo que nós elencamos na última aula sobre o processo de salvação, mas Deus, e nós lemos aqui em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, antes do mundo ser fundado, Deus nos escolheu. Deus, Ele nos elegeu nele, com um objetivo, para que vocês sejam santos e irrepreensíveis em todo o caminho. Então nós falamos de uma salvação que começa em Deus, a partir do momento que Deus, Ele nos escolhe, antes da salvação, antes da fundação do mundo. E depois de sermos escolhidos por Deus, falamos também que Deus, Ele começa a executar a salvação na nossa vida, quando nós somos chamados por Ele. E nós somos chamados de que maneira, Esther? Me lembra aí que eu esqueci. Nós somos chamados de que maneira? Não te escutei. Está tentando lembrar? Me ajuda aí, gente, eu esqueci. Não. Como que nós somos chamados? Isso, obrigado, Abner. Quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é anunciada. Quando nós vamos no culto, por exemplo, ouvimos um irmão dando abertura, ouvimos alguém pregando, quando nós ligamos a televisão, existe algum programa evangélico que fala da fé, quando um amigo nosso, quando um parente nosso fala a respeito do amor de Cristo, então nós somos chamados. E o processo de salvação ele vai desenvolvendo, e nós falamos também acerca, eu vou seguir aqui o ponto certinho que eu coloquei para vocês, depois depois de termos abordado a eleição, falamos rapidamente sobre o chamado e entramos na regeneração, porque, Vinícius, acontece um milagre muito grande quando a palavra ela é pregada. Você lembra qual que é o milagre? Quando a palavra é pregada, Ana Luísa, qual que é o milagre que acontece? Bacana. Só que ela falou um termo que eu não lembro. Novo nascimento. O que é o novo nascimento, Asaf? Não estou te ouvindo. Fala mais alto. Uma nova pessoa em Cristo. O que é isso, Luiz Henrique? Uma nova pessoa em Cristo. É a partir do momento que você deixa as coisas do mundo e passa a viver. E que tipo de coisa a pessoa deixa no novo nascimento?
Então quer dizer, ô Thales, que o novo nascimento significa uma mudança de vida. Todos que falaram contribuíram perfeitamente, mas vamos lembrar lá, Romanos, se eu não estiver enganado, eu sempre troco, capítulo 9 ou capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando nós confessamos a Jesus, significa que nós ouvimos a mensagem. Quando nós confessamos a Jesus, significa que Deus já começou o processo de salvação, de regeneração. Aí, o que é a regeneração? Lembra que eu falei para você sobre a semente? Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, naquele momento de confissão, nós recebemos o maior presente da nossa vida, o Espírito Santo de Deus. E para facilitar o entendimento de vocês, Pedro e Vinícius, nós recebemos o Espírito Santo. Aí eu falo a semente, a nova natureza, esse novo nascimento que Jesus tentou ensinar para Nicodemos. Olha, para você ser salvo, para você alcançar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Aí quando o Espírito Santo vem sobre nós, aí, Luiz, essa mudança, essa ruptura com o pecado, ela começa a ser uma realidade. Entende, gente? Não é simplesmente você chegar e falar, eu vou mudar. Se existe alguma coisa boa de mudança, de transformação na sua vida, significa que Jesus já transformou a tua mente. Entende? Tudo começa nele e tudo termina nele. Então nós falamos da regeneração. Quando eu recebo uma nova mente, quando eu recebo uma nova direção, uma nova convicção, é como se eu recebesse, isso é uma verdade, João, o Espírito Santo, a mente, o próprio Deus habita dentro de mim. Alguns vão dizer que é aquela consciência, né? Alguns vão dizer que é aquela voz interna lá dentro de você que fala, mas na regeneração, isso é muito importante, é a natureza do Espírito Santo que te constrange a não pecar. Olha só que legal, é a natureza do Espírito Santo na tua vida que te constrange a não pecar. É a natureza, Vinícius, do Espírito Santo na tua vida que te constrange a viver uma vida diferente. É o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, Yuri, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu quero fazer algumas conexões, algumas ligações, eu acho isso muito interessante, por isso que a Bíblia diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho tudo. Amém? Quando eu tenho o Senhor, Luiz, habitando na minha vida, eu tenho tudo. Então, qual é o nosso grande obstáculo? Porque o Evangelho, ele é simples. Vocês são jovens hoje, amanhã vocês serão adultos, amanhã vocês terão vidas consolidadas no Senhor. E eu quero dizer, mesmo que vocês sejam adultos, anciãos no futuro, mas jovens hoje, o Evangelho é simples, que o Espírito Santo habite poderosamente na tua vida, porque quanto mais intenso for a tua comunhão, a tua intimidade com Deus, mais feliz será a tua trajetória.
Quanto mais constrangido você for pelo Espírito Santo, mais transformado você será. Aí aquela palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, significa que à medida que você buscar o Senhor intensamente, você será abençoado. É sério. Todo mundo aqui tem um projeto de vida. Todo mundo aqui tem um propósito. Se você colocar na ponta, na parte mais alta do seu projeto, o Senhor, aqui vocês vão voar. Aí nós falamos sobre essa natureza. É a natureza do Espírito Santo que me faz estar aqui hoje. Se dependesse da minha vontade, talvez eu não estivesse nem na igreja. Mas o Espírito Santo de Deus tem me constrangido, tem trabalhado na minha vida de uma maneira tal que eu estou aqui com vocês. E sabe o que me deixa feliz, David? Que do mesmo jeito que o Espírito Santo ele tem trabalhado na minha vida, ele tem trabalhado na vida de vocês, que perseveraram até aqui, ao longo desse ano, e continuarão perseverando, porque aquele que começou, Fernandinho, a boa obra na tua vida, ele é fiel para terminar e concluir até o dia de Cristo. Terminado essa parte, eu acho que me ajuda aí, nós falamos sobre conversão, chegamos a falar sobre conversão, me lembra aí, gente, conversão é a parte mais simples. Se eu tenho, Egídio, você está com frio? Se está com frio, Yuri? Muito bem. Se eu tenho a natureza de Cristo, a tendência natural é de quê? Mudança de vida. Por que eu mudo de vida? É porque eu me conscientizo disso? Pode ser que sim, mas existe uma causa primária. Cristo me dá uma nova vida. Então o próximo passo é a conversão. E o que é a conversão? A conversão é a nossa resposta espontânea, instantânea, pela qual nós, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Romanos 10, 17. Olha o que diz a palavra. E assim, a fé vem pela pregação. Existem versões que falam, a fé vem pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. O que é conversão? Fé e arrependimento. Já viu quando o seu pai está dirigindo, sua mãe, um carro, e ele vira para a esquerda, ele está fazendo uma conversão para a esquerda. Depois ele vira para a direita, ele está fazendo uma conversão para a direita. Então a conversão é uma mudança de direção. Antigamente, quando eu não conhecia a palavra, eu andava em um rumo que era contrário aos caminhos do Senhor. Se Jesus estava aqui, eu dava as costas para ele e ia para esse lado. Mas quando eu estava em um determinado momento nesse lado, Deus me chamou. Quando Deus me chama e me concede uma nova natureza, eu sou regenerado, sou nascido de novo, eu venho e me converto. Conversão, pela fé, a mudança de direção. Conversão, fé, duas coisas que precisam ter, duas coisas que acontecem na conversão: fé e arrependimento. Duas coisas que acontecem na conversão. Fala alto para mim, para você gravar. Quais são as duas coisas que acontecem na conversão? A fé, Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o que é o arrependimento, Yuri? O que é o arrependimento?
É. Você não vai ficar com nervoso não, né, Yuri? Na altura do campeonato, mais de 18 anos, menino que fica orando, buscando a Deus, canta aqui na frente, prepara. Ô Yuri, pelo amor de Deus. Então quer dizer que o arrependimento é um sentimento de culpa. Emanuel, Deus é contigo. O que é o arrependimento? Você concorda com ele, Carol? Hugo, e aí? Arrependimento é isso mesmo? Todo mundo concordando com todo mundo? Que isso, hein? A hora que ele começou a falar, aí primeiro estava assim, indo na mesma linha dos meninos, né? Mas assim, ele foi, o Espírito Santo foi soprando, o bicho aqui, arrependimento. Vamos tirar esse sentimento, porque a tristeza pelo pecado todo mundo pode ter. Na verdade, não, todo mundo tem. Como é que chama aquele camarada que traiu Jesus? Depois que ele traiu Jesus, ele ficou com arrependimento, ele ficou com remorso, com uma tristeza muito grande, não conseguiu se livrar daquela tristeza a ponto de acabar com a sua própria vida. Mas teve um outro camarada que ele de fato se arrependeu, Davi. Olha a diferença. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando eu tenho consciência do meu pecado. No nosso caso da salvação, eu tenho consciência da condição humana com relação à santidade de um Deus, que nós falamos que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor governa, cuida, ilumina, enfim. Aí eu tenho consciência da minha condição de pecado, só que eu não fico apenas no sentimento, eu não fico apenas na emoção. Arrependimento é total e completa mudança de vida. O arrependimento, ele gera em nós essa mudança. O arrependimento, ele gera em nós essa transformação. Eu não deixo de cometer, eu não deixo de andar no caminho do pecado, porque eu me cansei, porque eu simplesmente decidi, não. Eu deixo de cometer, viver a prática do pecado, porque eu sou um pecador arrependido. Então, depois que eu recebo a nova natureza, eu dou a sequência na minha caminhada, a conversão. Eu estava nesse caminho que me conduziria até ao inferno, só que eu mudo de direção e vou na direção de Cristo, lembrando que quem começou a obra foi Ele, aí eu vou na direção dele. Fé e arrependimento. Conversão é fé e arrependimento trabalhando de maneira igual, junta. Aí eu pergunto para vocês, é uma pergunta retórica, não quero a sua resposta. É para você olhar dentro da sua vida, no processo de salvação, aonde você está.
Na conversão? Na regeneração? Ou está aceitando Jesus? Aonde que você está? Porque, assim, o grande desafio é você entender. Hoje, você precisa sair daqui entendendo. Pastor, eu estou na conversão. Pastor, eu entendi hoje, entendi esse ano, o que é entregar minha vida para Cristo, confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não sei, mas nós precisamos entender isso na nossa mente, na nossa cabeça. Conversão, fé e arrependimento. Aí depois da conversão, eu quero falar duas ordens ou dois processos que acontecem simultaneamente. Só lembrando, sabe aquele momento que você entrega a sua vida para Jesus? Naquele exato momento você recebe o Espírito Santo, e que é a regeneração, a nova natureza, e ao mesmo tempo, a partir daquele momento, instantaneamente, automaticamente, inicia-se na sua vida um processo de conversão, fé e arrependimento, e tem outras duas coisas que acontecem na sua vida que são maravilhosas. E a primeira delas é a justificação. O que é a justificação, Ana Luísa? Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Você está olhando para mim assim por quê? Aqui, Letícia, a Ana Luísa não está conseguindo explicar, eu não estou acreditando nisso. Sim, mas nesse processo de salvação, me ajuda, porque eu estou perdido, Egídio, estou perdido, esqueci o que é justificação. Alguém me ajuda, o que é justificação, gente? Eu acho que você sabe. A Esther sabe, não sabe, Esther? Perfeito. Gente, vamos voltar lá atrás. Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo, o maior presente da sua vida, a nova natureza, uma nova mente. Quando você recebe essa nova natureza, a primeira coisa que vai acontecer é a conversão, fé e arrependimento. Só que, ao mesmo tempo, pela sua fé em Cristo Jesus, você é justificado. Quando Luiz aceitou Jesus, você lembra quando você aceitou Jesus? Beleza. Quando você aceitou Jesus, Deus começou a olhar para você diferente. Hoje o Luiz é um justo. Entendeu, Hugo? Hoje, quando Deus olha para você, Deus ele declara que você é um justo. Justo. Justificado por quê, Yuri? Por causa da sua fé em Cristo Jesus. Qual que é a condição de todos vocês aqui hoje? Vocês, e eu creio que já fizeram isso, já entregaram a sua vida para o senhorio de Cristo, vocês são justificados pela sua fé em Cristo Jesus. O que isso significa? Mateus capítulo 27, olha que legal. Quando eu estava pensando sobre isso, o Mateus 27, 51, o Espírito Santo, ele trouxe à minha memória essa passagem. Depois da morte de Jesus, depois de Jesus ter dito para o Senhor assim: em tua mão eu entrego o meu espírito, depois de Jesus ter expirado, ter morrido, o versículo 51 fala que aconteceu um negócio muito forte. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra,
fenderam-se as rochas. E esse negócio foi tão forte. Olha o que fala, nem ia ler isso aqui não, mas olha o que fala o versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, ressuscitaram. Olha a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O santuário, ele tinha um véu. No período da lei, a Bíblia diz que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha acesso à presença de Deus. E a presença de Deus, ela estava no lugar mais santo, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. E lá ele entrava uma vez por ano. O lugar mais santo de culto a Deus, ele só era visitado, humanamente falando, pelo sumo sacerdote e uma vez por ano. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar, que o sacerdote entrava uma vez por ano, existia um véu que separava esses dois lugares. E isso tem um simbolismo muito forte para os dias atuais. Quando Jesus, ele consumou o sacrifício na cruz, a barreira que existia de relacionamento entre Deus e o homem, ela foi quebrada de alto a baixo. Ela foi quebrada por Deus. Somente Deus podia reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. Então, a justificação sem Jesus, nós não temos o direito legal de estarmos na presença de Deus. Mas a partir do momento que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, você tem livre acesso à presença de Deus. Você é justificado, Júlia, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é justificada pela sua fé em Cristo Jesus. Aquilo que você faz ou deixa de fazer fica em segundo plano. Quando Deus olha para vocês, Ele não vê apenas a vida de vocês, Ele vê a cruz de Cristo. Entende? Quando Deus olha para vocês, Ele vê o sacrifício. Quando Deus ele olha para vocês, Ele vê o novo nascimento, a transformação que o Espírito Santo ele tem operado na vida de vocês. Entende por que você busca a Deus? Porque o Espírito Santo está em você. Entende por que você tem vontade de orar? Porque o Espírito Santo ele fala com vocês. Então a justificação é o direito legal que nós temos de estar diante de Deus. E voltando lá para Romanos, e com tua boca confessares a Jesus, quando você levanta a tua mão e entrega a tua vida para Jesus, além de ser justificado pela sua fé, você é inserido tais em uma nova família, a família de Deus. Adoção, fazendo parte da família de Deus. Evangelho de João, lá no início, capítulo de número 1, versículo de número 12, quando você entrega a sua vida para o senhorio de Cristo, você passa a fazer parte da família do Senhor. Sabe o que isso significa? Que nós somos filhos do dono de tudo. Vocês já pararam para pensar nisso? O nosso Pai é dono de todas as coisas. O nosso Pai criou todas as coisas. O nosso Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou até mesmo pedimos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entende que a própria Bíblia ela vai se explicando, vai ficando mais fácil o nosso entendimento? Vocês são filhos de Deus a partir do momento que entregaram a sua vida para Cristo Jesus. Existe uma cidadania celestial, existe uma família celestial te esperando. Vocês não estão desamparados nesse mundo. Fazemos parte da família de Deus. Além de sermos justificados pela nossa fé, e tudo isso é processo de salvação, nós fazemos parte dessa família. Aí que entra o ponto mais importante. Qual será o próximo ponto? Vamos pensar, logicamente falando. Fomos eleitos, fomos chamados, fomos regenerados, ajudamos o Senhor no processo. Não, não ajudamos, conversão não. Conversão tem um pouco da gente também. Passamos pela conversão, entendemos a adoção e a justificação. E agora, o que está faltando, gente? Santificação. Não está aqui no meu texto, não, mas eu lembrei de um texto que fala: segui a paz com todos e a... Segui a paz com todos e a... Acabei de falar. Segui a paz com todos e a... santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí eu pergunto, o que é santificação? Quem pode me ajudar? O que é santificação? Não, eu queria com as suas palavras. Mas você pode falar com as suas palavras. O que é ser santo? Asaf. A prima da Carol, eu não gravei seu nome. O que é ser santo? João Vitor, o que é ser santo? Pura, além de pureza. Oi? Com muita fé. Que erra menos, peca menos. Letícia, o que é ser santo? Como é que você chama o mocinho? Ela está com muita vergonha. Não vou... Oi, Gide, o que é ser santo? Separado. Separado de quê? Do mundo. Como que eu sou santo na escola, Vinícius? Como é ser santo na escola? Você falou aquilo que eu quero pegar como conceito para vocês memorizarem. A santificação é ser semelhante a Cristo. Padrão pleno, perfeito de santidade. Devemos olhar para Cristo. Devemos ser como Cristo é. Se eu disser que Cristo era, eu estaria não dizendo quem Ele é na perfeição dele. Então devemos ser como Cristo é. Padrão de santidade é sermos semelhantes
a Cristo. E interessante que está lá no material, a santificação é um processo. É uma obra contínua, uma obra de Deus que continua em toda a nossa vida. Eu sou santo hoje, eu vou ser santo amanhã, e preciso continuar a ser santo depois de amanhã. À medida, Luiz, que você vai alcançando mais maturidade, você vai sendo mais santo. À medida que o tempo vai passando e você vai conhecendo mais a palavra, você vai sendo mais lavado por ela. E quanto mais, vocês falaram de pureza, né? O que uma pessoa precisa fazer para ser pura? Ela precisa ser lavada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que purifica. Como? Quando eu leio a palavra e o Espírito Santo ele fala comigo, a minha consciência ela é mudada. Lembra que eu disse para vocês, uma coisa vai linkando a outra? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Fala mais alto para me ficar feliz. O Espírito Santo de Deus. Ele nos convence. É esse lavar de pureza que o Asaf falou, que o João falou, é uma ação do Espírito Santo. Quando eu leio a palavra, quando eu tenho contato com a palavra, aí a santificação, ela vai sendo efetuada na minha vida assim. Eu vou para o culto hoje, e eu escuto a palavra hoje, eu sou santificado, purificado pela palavra, e essa santificação, ela vai sendo desenvolvida na minha vida. Hoje eu faço uma coisa, eu consigo me resguardar nessa área, amanhã eu vou melhorar na outra, e ainda que eu venha cair, mas pastor, e se eu pecar? Pergunta, se eu pecar, Deus vai deixar de me amar? Sim ou não? Então quer dizer que Deus ama o cachaceiro? Muito bem. Deus não vai deixar de te amar quando você pecar. E o que Deus espera de mim depois que eu peco? Arrependimento. Mudança de direção. Só que a gente não pode esquecer. Quem planta batata colhe banana. O pecado traz consequências. Quanto menos eu pecar, melhor. Qual que é a diferença minha para quem não está, para quem não nasceu de novo? Eu posso até pecar, vou falar sobre isso mais na frente. Mas quem não nasceu de novo, vive a prática do pecado. Entendeu a diferença? Vamos dar uma diferença. O jovem hoje cristão. O jovem cristão da Igreja Batista Manancial, ele toma bebida alcoólica? O jovem no mundo experimenta. Eu estive lá essa semana na sala de aula, um menino do 8º ano, então 8º ano entre 12 e 13 anos, estava tomando uma bebida alcoólica chamada ousadia. Aí ficou bêbado lá na escola. Aí eu fiquei sabendo, tive que rir da cara dele, né? Uma vez, um menino do 6º ano, hoje deve ter uns 2, 3 anos, ele foi pego lá na escola com uma garrafa de ice. Se deixar, eles vão viver essa prática do pecado. Agora você não. Se alguém te oferecer bebida alcoólica, o que você vai fazer? Você vai dar um chute no menino, vai bater? Não, estou brincando. Você vai negar. Por quê? Porque isso não faz parte da sua vida. Entenderam a diferença? O crente, ele é um pecador, ele pode até errar, por isso que ele é um pecador arrependido. Mas quem não tem o Senhor, vive a prática do pecado. Então a santificação é isso, olha, eu vou sendo lavado pela palavra, e à medida que eu sou lavado, eu sou purificado, e à medida que eu sou purificado, mais semelhante que Jesus eu sou. Então qual que é o desafio, Thales? É ler a palavra do Senhor, é buscar o entendimento da palavra. Gente, está na hora da gente entender uma coisa, olha. Atenção. Imagina se você
diminuir 50% do tempo que você gasta nas redes sociais e na internet para ler a Bíblia, aonde que você estaria hoje na maturidade sua com Deus? Porque tem coisa, Vinícius, que eu tenho que fazer. Quem quer ser usado pelo Senhor? Seja sincero. Levanta a mão só para me ver. Quem quer ser usado por Deus nessa terra? Só para me ver. Então começa dedicar um tempo de estudo. A gente está perdendo muito tempo com tecnologia, com internet, com rede social, com joguinhos. Aqui ninguém joga esse negócio de Free Fire, não. Ou joga? Você joga? Quanto tempo, em média, que você fica jogando Free Fire por dia? Na madrugada. 2, 3 horas. Beleza, vamos imaginar que o David gasta 2 horas por dia de Free Fire. Se a gente pegar 5 dias, 2, 4, 6, 8, 10. Em 10, se ele separar 10 horas por semana para ler a Bíblia, em menos de 6 meses, ele já leu ela toda. Em menos de 1 ano, ele já está sabendo muita coisa. Entende? As nossas prioridades, elas indicam aonde nós chegaremos. Uma coisa que Deus falou comigo na vigília de ontem, sobre a intensidade que nós devemos ter com Deus. Quanto mais intenso você for, aí eu estou falando agora para quem está aqui, os meninos que fazem parte do Ministério de Louvor. Quanto mais intenso vocês forem na busca a Deus e na busca das coisas do Senhor, mais abençoados vocês serão. Entende? Quanto maior for a sua busca, maior será a ação dele na sua vida. Santificação. Precisamos romper. E interessante que santificação também é uma coisa muito importante. É romper com os velhos hábitos. Quando eu nasço de novo, quando o novo nascimento é evidenciado na minha vida, eu estou começando uma mudança. E na santificação, ela é ratificada. Eu preciso ser diferente. Sabe por que vocês... Porque existe a diferença de você chegar e falar para uma pessoa assim, olha, você precisa parar de pecar. E existe uma diferença muito grande quando nós ensinamos para vocês, olha, vocês vão deixar de pecar porque vocês nasceram de novo. Porque o Espírito Santo habita na vida de vocês. Quando a gente entende, olha, seja sincero, não fica mais fácil? A gente não sai assim, daqui com uma direção, peraí. Eu não faço parte desse mundo. Esse mundo não me pertence. É diferente. Vocês foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. São justificados pela sua fé em Cristo Jesus. Fazem parte da família de Deus. Têm uma nova natureza. Então, olha, vocês vão viver a santidade do Senhor. Aí tem um ponto aqui. Quando o assunto... a ordem de salvação, se você for estudar numa teologia sistemática, você não vai encontrar o termo batismo e plenitude no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo, só para vocês entenderem a história da igreja, essa doutrina do batismo no Espírito Santo, ela ficou silenciada ao longo da história da igreja até o ano de 1901, quando aconteceu um grande avivamento nos Estados Unidos da América. Aí, acho que eu já citei aqui a questão da Rua Azusa, um grupo de oração que durou quase 100 anos, aonde as pessoas elas eram impactadas pelo mover de Deus, mesmo sem entrar no local de oração. E um dos pregadores, ele sempre enfatizava essa questão do batismo no Espírito Santo de Deus. Aí depois desse movimento, que as igrejas começaram a falar sobre o batismo, e eu quero dizer para vocês, baseado na minha experiência pessoal,
de vida, nós precisamos buscarmos sermos cheios, porque quando você aceita Jesus como Senhor, o Espírito Santo ele vem sobre a tua vida. Sabe aquilo que está sendo pregado nos domingos de manhã, sobre o fruto do Espírito Santo, paz, amor, longanimidade, por aí vai. Isso aí é a mente dele em nós, mas esse batismo, esse dínamos, esse poder, irmãos, vocês precisam buscar. Quando? Hoje, amanhã e sempre. Alguém aqui já se colocou em oração, buscando a Deus, ser cheio do Espírito Santo? Alguém aqui já fez isso? Quem já fez? Levanta a mão. Estou vendo uma, duas. Quem quer compartilhar? Quem já teve uma resposta de oração de Deus com relação a esse pedido? Você já teve, Yuri? Já teve uma experiência? Qual foi a experiência que você teve? Eu fui seu professor lá? Nem lembro mais. Glória a Deus. Olha que bênção. Mais alguém? Quem quer compartilhar a sua oração para ser cheio e Deus fez? Quem mais quer compartilhar? Fala, Abner. Glória a Deus. Quem mais? Só para vocês verem o que é uma experiência. Quem mais teve uma experiência depois que orou a Deus pedindo que fosse cheio? Eu tive uma que foi assim, eu tive várias, né? Eu vou te contar uma quando, assim, bem sobrenatural. Eu tive essa experiência. Eu estava com um amigo meu subindo um monte. Era de noite, era uma sexta-feira à noite. E nós estávamos subindo um monte ali no bairro aqui de Sabará, Itacolomi. E à medida que a gente estava andando e falando da palavra, veio um óleo quente. E assim, gente, foi muito forte. Esse óleo quente veio sobre a minha cabeça, sobre a minha nuca, e foi descendo até chegar nessa parte da perna, da batata da perna aqui. Foi uma experiência assim sobrenatural. Fora as visões que eu já tive, fora as experiências com Deus, do Espírito Santo vir me visitar, eu queria convocá-los, desafiá-los a buscar isso, buscar a experiência com Deus através da oração, buscar a experiência com Deus através da leitura da palavra, buscar, falar para Deus. Você tem que começar a levantar: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Fala comigo, igual falou com o Yuri, igual mostrou para o Yuri as coisas em sonhos, em visão. Pede a Deus para você receber dons de língua, de interpretação de línguas. Pede a Deus para te usar para curar as pessoas. Sabia que Deus ele quer usar pessoas, que Ele vai usar você. Já pensou a hora que Deus te usar para orar para uma pessoa e o caroço dela de sumir? É isso que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Então, sobre essa questão do batismo ser cheio, busque. Para a gente fechar, a perseverança dos santos, conservar-se cristão. O que é a perseverança? É você conservar-se cristão. Existe uma grande parte da igreja acredita que o crente pode perder a salvação. Nós aqui, batistas, Igreja Batista Manancial, nós não cremos que o homem pode perder a salvação. Por quê? Alguém sabe me dizer? Baseado naquilo que nós estudamos aqui? Pode falar, Abner. Perfeito. Assim, é um sistema lógico aqui, gente. Deus é soberano? Sim ou não? Deus te escolheu ou você escolheu Deus? Ele te escolheu. A salvação começa em? E a salvação que começa em Deus, ela vem através do Espírito Santo. Nós recebemos uma nova natureza. Então não tem como, se a salvação começa em Deus, tem como os planos de Deus serem frustrados? Só que tem gente que faz uma leitura diferente, fala que crente perde a salvação. A nossa segurança é o seguinte: eu não perco a salvação, porque a salvação é uma ação de Deus na minha vida. Se eu sou um regenerado, se eu nasci de novo, eu não vou me perder no meio do caminho. Então, eu quero que vocês tenham isso assim, enraizado na mente de vocês. Então, quer dizer que eu posso sair pecando? Não. Aí que está a responsabilidade. Por que, Luiz, que você não vai sair pecando mais? Por que, gente? Por que, Thales, que você não vai viver mais a prática do pecado? Pronto. Você nasceu de novo. Quem nasce de novo não vive a prática do pecado. Você vai errar? Sim ou não? Porque reside na sua vida a natureza pecaminosa. Mas ao mesmo tempo que reside a natureza pecaminosa, o Espírito Santo habita em você. Então você não vai viver a prática do pecado. Você não vai perder a salvação. Porque se você vacilar aqui, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai perder a salvação. A perseverança dos santos significa conservar-se cristão. Além de santificar, você vai se conservar cristão. Por que tem muita gente, pastor, que vai para a igreja e desvia? Não sei. Não dá para a gente olhar a particularidade da vida de ninguém para buscar uma resposta para nós. A nossa resposta precisa estar na palavra do Senhor. Aí eu posso te responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Será que essa pessoa nasceu de novo? Entendeu? Então o que é mais importante? Antes de nós olharmos lá para fora, olharmos para nós mesmos. Eu nasci de novo? É uma pergunta que você precisa fazer para você. Você nasceu de novo? Sim ou não? Para você, pergunta retórica. Se você nasceu de novo, tranquilo. Agora é só dar sequência. E para a gente ir fechando aqui, morte e o estado intermediário. A morte não é um castigo para o cristão. Ela é o desfecho, é um ponto final. O dia que o seu pai cristão morrer, você vai chorar de tristeza pela falta que ele vai fazer para você, seu pai, sua mãe. A tendência natural é que eles venham falecer antes de você.
Mas tomara a Deus que isso não aconteça, mas pode acontecer que você vá antes. Desejamos que não, mas no dia que os seus pais falecerem, você vai chorar pela falta que eles vão fazer, mas ao mesmo tempo vai se alegrar, porque eles já estarão com Cristo. Quando? Quando a pessoa morre, só para a gente fechar aqui, quando que ela vai para a presença de Deus? Fala, João, gostei. Como? Gostei. Na mesa. Pode. Aqui, esse bicho tá forte. Aqui, eu ia citar esse texto. Perfeito, parabéns, viu? Oh, bate palma para ele, ficar feliz. Oh. Jesus diz pro bandido lá, o ex-bandido, bandido arrependido: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Imediato. Porque tem a doutrina, tem gente que fala a doutrina do sono da alma, tem a doutrina católica do purgatório, que você vai e morre, aí você fica lá parado no lugar, sofrendo, se aperfeiçoando. Aí por causa dessa doutrina, eles criaram uma outra doutrina, que as pessoas fazem oração, missa de 7º dia, para a pessoa que está lá sair, aí gente compra, e gente fala, não, gente, morreu, acabou. No espiritismo, nas religiões orientais, que fala sobre o karma, a reencarnação, fala que você morre uma, que você morre duas, que você morre três, nós não cremos nisso. Fala, Thales. Aqui, eu vou te responder, eu mandei para vocês ali, só que eu não marquei mais forte o 10. A glorificação, receber o corpo ressurreto, a parte final. Tá bom, eu vou falar. Quando Jesus voltar, nós iremos ressuscitar, foi a pergunta do Tales. Primeira carta aos Coríntios, abre aí, capítulo 15, versículo 51. Primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 e o versículo de número 52. O apóstolo Paulo diz assim para os irmãos de Coríntios: eis que vos digo um mistério. Olhe para mim. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, ele estava vivo e ele estava escrevendo para uma igreja de pessoas que naquela época estavam vivas, e ele diz assim: olha, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Qual foi a pergunta que você fez, Thales? Vamos lá. Se a trombeta tocar hoje, a igreja as pessoas que estiverem vivas, elas não vão experimentar a morte. Elas vão experimentar uma transformação. Se a trombeta tocar hoje, você vai encontrar com Jesus no alto. A natureza, esse corpo corruptível, a natureza pecaminosa, ela vai acabar. Você vai receber um novo corpo. É a fase final da salvação, chamado glorificação.
Quem morreu antes, quem morreu antes desse evento, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados, incorruptíveis. Também receberão um corpo glorificado. Quando uma pessoa fala que Jesus está voltando, ela crê que provavelmente não demora muito a volta de Jesus e provavelmente ela não vai experimentar a morte. Nós precisamos alimentar essa esperança em nosso coração, de sermos uma geração que espera a volta de Cristo. Entendeu? Quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado, não vai experimentar a morte. Quem já morreu vai ser ressuscitado e vai receber um corpo glorificado. Mas resumindo, tanto os vivos, a conversa aí atrás é sobre o quê? Já pararam. Olha para mim, não para me falar aqui, tanto os vivos quanto os mortos, no dia que a trombeta tocar, eles receberão um corpo glorificado. A fase final da salvação na sua vida será quando você receber um corpo glorificado. Ou seja, nós seremos semelhantes aos anjos. Nós seremos mais semelhantes a Cristo. Nós não teremos a marca do pecado. Nós não iremos mais errar. Então, eu quero finalizar dizendo isso. Olha, nós precisamos alimentar ardentemente a expectativa do dia em que iremos receber um corpo glorificado. Amém? Amém? Então nós estamos finalizando esse processo, finalizando essa fase. Antes da oração final, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, antes nós finalizamos aqui através da oração? Não, eu quero convidar a todos então a se colocarem sobre os seus pés. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse ano, nesse estudo, esse projeto apologético. Queremos glorificar o Teu nome, queremos bendizer o Teu nome, queremos pedir que a palavra de Cristo, ela seja, Senhor, aperfeiçoada no coração de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, o meu desejo é que todos venham crescer no conhecimento da palavra de Cristo. Que a palavra, Senhor, venha abundar ricamente nos corações dos Teus filhos. Que esses meninos e meninas, ó Pai, sejam levantados pelo Senhor e alcancem lugares altos, ó Pai, diante da Tua presença. Que esses momentos, ó Pai, venham gerar frutos espirituais na vida de cada um deles. Abençoa os Teus filhos, guarda eles, livra cada um deles, em nome de Jesus. E nos dias maus, seja com eles, ó Deus, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém?